Gente, eu vou falar com vocês hoje sobre respondendo a 3 vídeos assim que saíram quase que simultaneamente. O primeiro é um vídeo onde o pastor Malafaia está numa igreja, Assembleia de Deus, lá de Belém do Pará, ao lado do pastor presidente Samuel Câmara, promovendo o abominável da desolação. O segundo é um vídeo onde hoje de manhã o Bolsonaro destratou de maneira criminosa uma jornalista. E o terceiro é um vídeo onde o Malafaia acabou de publicar no YouTube dele, difamando Ciro Gomes e outras medidas que ele considera esquerdopata. Então preste atenção. No livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31, nós temos a primeira vez aquela frase, o abominável da desolação, ou a abominação que desola, quer dizer, algo que você olha e fica assim desiludido, chateado de ver assim a prosperidade da perversidade. E os estudiosos dizem, os arqueólogos e aqueles que lidam com os materiais antigos, que essa expressão que aparece no livro de Daniel, a abominação que desola, era uma expressão que no hebraico dava a sonoridade de uma divindade semítica, uma divindade que vinha para zombar do Deus de Israel no culto. Quando Daniel fala dessa abominação que desola, ele vai dizer o seguinte: olha, essas forças virão, vão invadir o santuário, vão mexer no sacrifício, ou seja, vão mexer nos cultos, né? E a gente viu isso se cumprindo nos dias de Antíoco IV Epifânio, quando ele oferece uma porca no altar em deboche a Israel, de maneira que quando essa profecia se cumpriu em Israel, ela tinha uma literalidade, né? Depois, o interessante é que o Antíoco IV Epifânio tinha uma personalidade muito parecida com a do Bolsonaro. Ele era homem de intrigas, um homem que chegou ao poder de maneira estranha, ao mesmo tempo que ele despertava muito carinho, ele despertava muitos ódios pelo que ele fazia com as coisas de Deus, mas a gente tem de concordar que, em relação ao que aconteceu com Israel, as coisas foram diretas, literais. Jesus, entendendo o espírito profético de Israel, ele vai repetir nos evangelhos o seguinte: olha, vai acontecer com vocês e também com a tribulação que virá no mundo inteiro, aquilo que estava escrito em Daniel. Vai ser uma versão mais amplificada, mais ampliada e, por que não dizer, mais arquetípica, mais simbólica. Como assim? Ele vai dizer, olha, quando vocês lerem na profecia de Daniel acerca do abominável da desolação, entendam, haverão muitos falsos cristos entre vocês, muitos falsos profetas, muitas abominações, dizendo-se colocadas por mim, mas são abominações. Vocês vão discerni-las e vão sentir o peso dessas abominações. Aí ele deixa a semente para aquilo que João vai ver de maneira muito mais enfática no Apocalipse, capítulo 13, dos versículos 1 ao 5, quando ele vai falar das forças misteriosas que iam se concretizar numa besta possuída pelo espírito maligno e que tinha um seu falso profeta. E ele vai dando essas características, conforme eu já tenho dito em outros vídeos acerca do senhor presidente, porque ele é a besta do momento, ele é o abominável da desolação deste momento. Ele é aquilo que a gente vai vendo e fala assim: meu Deus, como que está tendo prosperidade? Por que o povo do Senhor está crendo num homem que ele se revela pelas palavras, pelos atos, pelas obras, pelos crimes? E aí ele tem agora pastores o encobrindo. Alguém fala assim: mas você está querendo dizer o quê? Que todos os pastores são pessoas más ao encobrir este homem? Não, o que eu estou dizendo é que é o engano, é a abominação que desola, que engana até gente boa, como o pastor Samuel Câmara, um exímio pastor que eu respeito muito, da Assembleia de Deus de Belém do Pará. E aí, aqueles pastores, o povo vendo tudo aquilo, eles vão respeitando esses homens. De maneira que o que esses pastores estão cometendo neste vídeo, neste primeiro vídeo, é a realização do abominável da desolação. Porque enquanto eles fazem isso adorando o seu ídolo, que é uma coisa sutil, né? Como o diabo ficou vitorioso ao fazer os crentes adorarem um ser humano que não tem nada de Deus, nem na consciência, nem nas atitudes. Ele até pode ter sido permitido por Deus, mas já está provado que ele foi reprovado por Deus, enquanto ele vai sendo encoberto, promovido insistentemente por autoridades eclesiásticas cristãs no Brasil. Este é o abominável da desolação, porque o texto de Apocalipse aponta que isso é um arquétipo, até que chegue o dia onde o mundo inteiro vai cair no governo satânico.
muitos pequenos satânicos vão sendo colocados no poder, e a perfeição da abominação é esta, no caso do Brasil, é que os evangélicos estão promovendo o governo da mentira. Se não, vejamos. O engano está tão grande que os evangélicos se esquecem de discernir as profecias que eles recebem. Aquelas profecias de 2014 e de 2016, de 2018 e até depois que Bolsonaro assumiu o poder, muita gente vendo cidades sendo submersas. Aí a gente fica assim, cadê a cidade sendo submersa? É que vocês não entenderam o arquétipo. Porque quando a coisa é dita em profecia, seja por Daniel, seja por Jesus, seja por João o Apóstolo, seja pelos profetas que Deus está dizendo agora, como aquela profecia do dia 30 de março que todo mundo banalizou, mas ela vem acontecendo aos montes, porque se você visse com os seus olhos o que são 500.000 mortes condensadas numa profecia, você iria ficar aterrorizado. 500.000 de brasileiros pereceram junto com o vírus, que não é culpa de ninguém, mas ao mesmo tempo com o que se fez do vírus, que é culpa do senhor presidente, que no dia que a gente completa 500 mil de mortes, ele vai rodar com Silas Malafaia o Brasil, promovendo aglomerações nos lugares santos. Este é o abominável da desolação. E aí, nesse sentido, via-se cidades submersas. É interessante que fizeram uma estatística que mostraram, por exemplo, o Brasil perdeu 500 mil de pessoas subnotificadas, que muita gente morreu aí de insuficiência respiratória grave, de síndrome respiratória grave e de outras doenças correlatas, né, que tem a ver com o Covid. Algumas pessoas, por exemplo, foram curadas da Covid, mas morreram em relação às suas sequelas. E aí o que se pesquisou é que 99% dos municípios brasileiros não têm 500 mil habitantes. De maneira que esse número de 500 mil significa a submersão de muitas cidades brasileiras, por que não dizer da maioria das cidades, se concentrasse num lugar. Entende? Nunca se morreu tanta gente num pequeno período. A gente acha pouco, 500 mil de pessoas mortas por uma única doença, fora as outras muitas mortes que vão matando de maneira mais lenta. Agora essa Covid, ela mata, assim, é uma pesca, né? Em alguns casos é um arrebatamento, é Deus livrando muitos crentes de permanecerem no pecado de adorar Bolsonaro. Preste atenção que isso que eu estou te falando aqui, sim, é uma palavra profética. Eu estou te revelando o que está oculto. Muita gente está sendo arrebatada, igual o apóstolo Paulo falou, como que livradas pelo fogo, porque já estavam se tornando criaturas blasfemas e Deus os recolheu em meio à Covid. Muitos outros foram assassinados pelas palavras profanas e blasfemas do senhor presidente, auxiliados por ministros do evangelho como Silas Malafaia, que se tornou falso profeta. Entendeu agora o que significa as cidades submersas? A gente via também nas profecias aí a questão das cidades inundadas, né? Mostrando isso, que ficou todo mundo inundado por esse engano, por esse homem, por esse governo, por essa família que pega as leis para apodrecer as leis. Não entender a profecia. De maneira que quando a gente então está falando desse abominável que desola, dessa abominação que desola, que desilude, que nos enfraquece, o convite profético é: perseverem, perseverem, porque todo engano será descortinado. Está sendo. Não, ninguém vê o que eu estou falando aqui, mas vai ficar para registro isso que eu estou gravando aqui. Olha só. Silas Malafaia, eu quero dizer aos senhores que fiz um compromisso há 4 anos com os evangelhos do Brasil. Nós indicaremos um evangélico para que o Senado aceite o seu nome e encaminhe para o Supremo Tribunal Federal um irmão nosso em Cristo. O que nós temos aqui nesse vídeo? O anticristo do momento, ele é um arquétipo de um anticristo, porque ele fala de Deus, mas não tem nada de Deus, nem na vida, nem nas atitudes. Ele tem uma aparência de honestidade, mas ele é extremamente desonesto. A gente esquece das suas fontes, de Queiroz, do advogado da família escondendo Queiroz na casa dele, dos muitos eventos onde Bolsonaro se mostra amigo de muitos anos do Queiroz, onde eles não estão se falando agora por um propósito, porque quando ele sair eles vão gargalhar da nação inteira. Então esse homem é profano. Aí o que a gente tem? O anticristo
em cima de 500 mil de pessoas mortas, falando dentro de um culto evangélico no Pará, amparado por 2 pastores, Silas Malafaia e Samuel Câmara, fazendo promessas mentirosas, porque ele chega e fala assim, tem 4 anos aí que eu prometi à igreja, mas ele sabe que é uma promessa falsa, porque esse juiz que ele quer colocar lá, que é terrivelmente evangélico, primeiro que isso é uma coisa profana, para que evangélico precisa colocar um juiz na justiça? Deus tem alegria e prazer em usar muitos ditos profanos para favorecer o seu povo. Deus não precisa que um pastor evangélico consiga uma peixada do presidente da República para se tornar juiz. Mas aí ele está prometendo isso, que é para ele ganhar votos no ano que vem das igrejas evangélicas. Ele vai lá talvez indicar o André Mendonça, ou ele vai dar rasteira nas igrejas, porque ele não vai colocar quem as igrejas querem, ele vai ficar empurrando, talvez coloque alguém no ano que vem, igual ele fez no caso do Cássio Conká, né? Todo mundo achando que ele ia indicar o terrivelmente evangélico, ele indicou alguém que o seu amigo, que é o acoberto dos seus crimes, o Hélio Negão, Hélio Bolsonaro, indicou, né? Aí colocou lá o Cássio Conká, Malafaia ficou bravo, mas aí tá lá Bolsonaro amaciando Malafaia, enrolando todo mundo e falando e sendo mentira durante um culto evangélico lotado em cima de 500 mil mortes. É gente que adora a Deus tanto quanto odeia o próximo. Não dá para sair dois tipos de água de uma mesma fonte. É interessante que quando o falso profeta, quando o Malafaia coloca aquele homem para falar ali, fazendo campanha antecipada, TSE, preste atenção nisso, campanha antecipada, o homem está fazendo campanha, usando Deus, vou repetir, eles, Malafaia, Samuel Câmara e Bolsonaro usam Deus igual a papel higiênico, que limpa, mas não lava, limpa, mas não purifica, limpa, mas não transforma. Isso é usar Deus. Então, não é porque ele está falando de Deus, não. Isso é o abominável da desolação. Está usando Deus, usando o nome do Senhor em vão, cometendo blasfêmia. Porque quando você vai na igreja fazer uma promessa que você sabe que ela não vai se cumprir, ou que ela vai se cumprir contra o Espírito de Jesus, isso é a mentira. Porque aquele André Mendonça, seja ele o crente que ele for, independentemente de ele ser um bom advogado, ele é o abominável da desolação também. É só você ver o último processo que ele foi lá no Supremo Tribunal Federal, pedir para liberar os cultos. Ele é louco, ele quer soltar as pessoas para a morte, aí ele solta frases que parecem lacradoras, mas são frases satânicas, que ele diz que um cristão está disposto a perder a sua vida pela sua fé. Isso é um absurdo. Eu estou disposto a perder a minha vida por Jesus e não por ideologia política nem por ideologia evangélica. Mas por Jesus neste momento a gente tem de ser prudente e não aquela coisa assim, eu vou para o culto e Deus que se vire para me guardar em nome das minhas ideologias políticas, em nome do meu ídolo Bolsonaro. Aí ele já provou que ele é uma das peças da abominação que desola, o senhor André Mendonça. O Bolsonaro diz isso porque o Bolsonaro suspeita de que André Mendonça não vai ser aprovado pelo Senado, porque se esse Senado é sério, e aqui eu estou falando, eu sou crente em Jesus, sou tão crente em Jesus que eu acho indigno o André Mendonça, depois de todo o desserviço que ele tem feito ao reino de Deus na República, ainda sair como juiz. Se ele é de Deus mesmo, ele não vai conseguir ir para o STF. Essa é a verdade. Se ele conseguir ir, ele só está provando para você e para mim que ele é o abominável da desolação, uma pecinha do espírito do anticristo. Mas se esse Senado é sério como ele tem se mostrado ser, André Mendonça não vai passar naquela oitiva, naquelas entrevistas, não. Porque pode até ser que um juiz consiga entrar ali na base da desonestidade, mas André Mendonça não é crente. Se ele conseguir entrar ali na base da desonestidade, é porque ele é de Satanás, ele não é de Jesus, ainda que seja bonzinho, serpentoso, como todos os bolsonaristas são. Estende a sua mão em direção ao presidente. Senhor, aqui está a mais alta autoridade dessa nação e a tua palavra diz, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. Nós queremos abençoar o nosso presidente, toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida,
a sua família, dê a ele graça, saúde, sabedoria, para poder guiar os destinos dessa nação. E nenhuma arma forjada prevalecerá sobre o Brasil, prevalecerá sobre o presidente. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo, gente. Se assentem. Quando o falso profeta vai deixar Bolsonaro orar, na verdade ele vai orar pelo Bolsonaro, você percebe lá, percebe no vídeo que o Bolsonaro, ele nem fecha os olhos, porque aquele não tem fé em Deus, aquele tem fé nas suas estratégias, ele está preocupado, ele sabe que ele vai ser apanhado, ele está muito aflito, ele está deslocado. É importante a gente entender, quando Malafaia vai dizer assim, ai, que a tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades. Legal, é isso mesmo. Ensina-nos a orar pelas autoridades constituídas, são instituições, são grupos, são pessoas, mas a mesma palavra que nos ensina a orar pelas autoridades constituídas nos ensina a não deixar o abominável da desolação acontecer. E outra coisa, nos ensina a confrontar os indivíduos que se portam contra Deus, de maneira que você tem aí uma diferença entre o falso profeta Silas Malafaia, que ora pelo abominável da desolação dentro de uma igreja, oferecendo sacrifício profano a Deus, e o João Batista, que apontou às autoridades, perdeu a vida, mas foi fiel a Deus, que disse, não tenha medo de quem pode te matar, João Batista. Tema aquele que, além de te matar, pode jogar a sua alma no inferno. Ele foi lá e confrontou a pessoa. Bolsonaro precisava ser confrontado por estes pastores, mas eles estão promovendo o abominável da desolação. Entendeu a diferença? Uma coisa é a gente orar pelas autoridades, temos que orar pelo Supremo, pelo Congresso, pelos governos. Agora, quando uma pessoa dessas autoridades está agindo contra o Senhor, e é o que esse cara está fazendo, e Silas Malafaia vai abençoá-lo, isso se chama o abominável da desolação, ou a abominação que desola, que desanima, mas perseveremos. E aí a gente já vai até para o próximo vídeo, que eu vou pedir para você ver, do homem nervoso cumprindo de novo Apocalipse 13, do 1 ao 5. E é aquilo que o profeta disse. O homem, os anticristos históricos, cujo Bolsonaro é o do momento no Brasil, eles têm uma característica inconfundível. Primeiro que eles são homens de intrigas, como Antíoco IV Epifânio, vale a história desse homem, que foi o abominável da desolação em Israel. E agora, na história evangélica do Brasil, nós temos esse abominável da desolação, que ele faz o quê? Ele vai xingar uma repórter porque ela está sendo justa, ela fez uma pergunta justa, ela quis saber por que ele estava sem máscara, sendo que ele é o presidente da nação. Ele tem de dar o exemplo, ele não é Deus da nação, ele é homem público, pago com o dinheiro de quem votou e de quem não votou nele, deveria ter um mínimo de respeito. Aí a gente agora tem que ficar respeitando esses seres desrespeitosos que não respeitam a nossa renda, aquilo que a gente paga para ele sobreviver como presidente. CNN, vocês elogiaram a passeata agora de novo, né? Jogaram fogo de crise de você e vocês elogiaram ainda. Aí ele reclama com essa jornalista porque diz que a CNN elogiou a passeata que ele fala que foi no domingo, mas na verdade foram as manifestações contra o seu injusto governo. Ele está com raiva da CNN, por quê? Porque a CNN é de um empresário a quem ele tem favorecido e isso vai ser investigado e o Brasil vai ver o vexame. A CNN Brasil como cresceu, mas a jornalista fez o trabalho honesto dela e ele está lá censurando-a. A seguir ele passa para a jornalista da Globo, né, para a repórter da Globo. Deixa eu falar, porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar lá a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara. Aí a jornalista da Globo pergunta sobre o uso de máscara, ele a distrata, depois ele fala que é a Globo, que é isso, que é aquilo, mas ele desrespeita um ser humano, que é uma cidadã brasileira e que paga o salário dele e que não perguntou nada demais. A jornalista, eu e você, temos o direito de saber porque o senhor presidente zomba dos muitos mortos só porque ele tem uma equipe de médicos que vai socorrê-lo?
Isso é zombaria, isso é desrespeito à coisa pública, ao dinheiro público do qual ele sobrevive, com o qual ele adquiriu as suas muitas riquezas como deputado federal. Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto, você quer botar... E bota o celular agora, vai botar agora. Estou sem máscara e agora tem que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Errado. Ele não cuida da vida dele, não. Ele é um homem público e como homem público, ele tem de dar satisfações pelos seus atos de homem público. A pergunta da jornalista se referiu a isso, ao ato dele como homem público. Então não tem esse negócio de eu uso máscara se eu quiser, não e quando eu quiser. Não tem isso. Ele é um homem público, ele tem a obrigação de agir como pessoa pública. Como que evangélicos podem adorar um ser humano que não respeita a coisa pública? Cumprindo assim, ou melhor, ajudando-o a cumprir aquilo que está em Apocalipse 13:5. Foi-lhe dado uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Arrogâncias porque quando ele fala que ele usa o que ele quiser, a hora que ele quiser, não usa não, isso é arrogância. E blasfema porque ele está se colocando como alguém enviado de Deus e está sendo acobertado sistematicamente pelos filhos de Deus, muitos dos quais vão morrer por causa dessa adoração para não irem para o inferno. Aí o que ele faz? Ele tira a máscara e passa a cuspir, enquanto ele está esbravejando, ele está cuspindo em cima da jornalista contra quem ele está indignado e de quem está ali perto, disseminando vírus, gente. Não faz isso não proteja isso. Isso é blasfêmia contra Deus. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. E aí nós temos essa sacada, né? Quando ele está ali falando contra a Globo, primeiro é que ele está morrendo de medo porque ele sabe que vai ser descoberto nos seus crimes. E segundo, é porque ele está com muita raiva porque a Globo não precisa de Bolsonaro. A Globo tem a sua devida credibilidade. Pode-se dizer que a Globo aprontou no passado, é uma empresa como a CNN que ele protege, mas quando ele está falando mal da Globo, ele está induzindo o público a se esquecer das corrupções dele junto à CNN, que é do dono da MRV, que é do cara que agora acabou de comprar a Rádio Itatiaia, dono de um banco, um homem bilionário em plena pandemia. O dono da CNN Brasil está bilionário, patrocinado por Bolsonaro com dinheiro público. Aí pra gente não prestar atenção nisso, ele vai bater na Globo, que a Globo agora virou o bonequinho para desviar a atenção do público. Entendeu? Aí bobo é o crente que cai nessa estratégia de anticristo político, profano, nefasto, criminoso, que será pego em nome de Jesus. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalha. Vocês não fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. E o pior, ele fala, cala a boca. Gente, ele é um homem público. Ele recebe dinheiro daquela jornalista e até das pessoas lá que estavam lá cobertando ele. Ele não pode tratar as pessoas assim, não. Por que você acha isso bonito? Que coração feio é esse que acha isso bonito? Por que você é tão satanoso como este homem que diz respeito aos cidadãos que pagam o salário dele, que dão vida boa à família dele? Ele não está nem fazendo nenhum favor para nós, não. Ele recebe da gente para ser presidente. E é isso que eu acho curioso nesses bolsatanarianos. É gente que vive pedindo respeito. Malafaia pede respeito. Bolsonaro fica chorando que foi desrespeitado. Todos eles pedem respeito o dia inteiro lá naquela CPI. Mas eles são o desrespeito em pessoa. A falta de humanidade em pessoa. O cara nem se pronuncia quando 500 irmãos dele, 500 mil irmãos dele se foram. Não diz nada e fica bravo quando é perguntado sobre isso. Eles não respeitam nada, não respeitam nem a Deus, porque usam-no como papel higiênico que limpa, mas não lava. Que limpa, mas não purifica. Desrespeitosos, blasfemos, arrogantes. E você acobertando isso, está atraindo sobre a sua vida o juízo de Deus. Então esses canalhas, que não respeitam ninguém, nem a Deus... E nem a mim a você, porque quem respeita a mim a você está respeitando Deus, porque esse é o sinal do amor ao próximo. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. Ele estrategicamente vai ficar falando que a Globo destrói família, que a Globo destrói a religião. Ele está dando um recadinho para o seu público.
Qual é o grande público eleitoral de Bolsonaro neste momento? Os evangélicos. A gente tem que se arrepender, gente. É claro que eu jamais vou votar nesse cara, mas eu falo a gente porque eu sou cristão, eu creio em Cristo Jesus. E é horrível ver meus irmãos adorando a este ídolo profano. Ídolo, nem profano ou nem sagrado deveria ser adorado. Mas os crentes optaram por adorar ídolo profano, caindo na coisa errada que Malafaia está semeando. Malafaia vai ser castigado demais por Deus. E aí a gente vai para o terceiro vídeo. Povo abençoado do Brasil, começou a temporada da mentira, do cinismo e da safadeza política. Ciro Gomes grava um vídeo que é pra gente rir. Uma mão está a Bíblia, na outra mão a Constituição. Uma palavra linda para tentar enganar o povo cristão do Brasil. Quem produziu o vídeo? O marqueteiro João Santana, aquele que foi marqueteiro do PT e preso, aquele que fez um marketing lindo e que elegeu Dilma enganando o povo brasileiro. Mas vamos ver o que é o PDT. Coitado do Ciro Malafaia. O Ciro Gomes, você pode não gostar dele, mas ele como homem público, e é isso que importa na política, não é a fé do cara, é se ele é homem público, ele é muito mais fiel, isento, de um caráter impecável, muito melhor do que Bolsonaro. Aliás, eu até penso, se a população dá tantas chances a Bolsonaro com todo o seu derramamento de desumanidades, por que a gente não pode dar chance para esse homem que é conhecido como Coroné, por ele ter exigido a coisa certa no Ceará? O Ceará é um exemplo mundial de muitas coisas ali, graças à intervenção do Coroné. A gente podia dar uma chance para esse cara, mas aí vem o Silas Malafaia, difama o rapaz, né? Porque o Silas Malafaia já está com medo de Bolsonaro perder, mas o Senhor vai nos socorrer de Bolsonaro e de Silas Malafaia, vai nos acudir disso. João Santana é um profissional, foi marqueteiro do PT, foi marqueteiro de tantas outras pessoas, mas como o Malafaia tem o compromisso diabólico de criminalizar o PT, ou seja, criminalizar uma autoridade, tem muita gente boa naquele partido, tem os corruptos como tem na própria igreja do Malafaia. Não é por isso que eu vou mandar fechar a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que tem muito mais gente devota a Deus. Aí ele faz isso com o PT. Fora que eu e você temos de saber que quando ele adota essa estratégia de difamar o PT, e aquilo que ele chama de esquerdopata, ele está fazendo apenas uma estratégia para encobrir os crimes de Bolsonaro, do seu partido, dos seus correligionários, dos pastores, dos seus ministros, do Exército, Marinha e Aeronáutica, daquela parte dessas forças que estão com Bolsonaro em suas corrupções. Então ele difama o partido para te encobrir as outras coisas. Velha e já manjada estratégia desse sofista do reino que será punido por Deus. O que é o PDT de Ciro Gomes? O PDT, em tudo que é Câmara Municipal, votou a favor da ideologia de gênero, essa ideologia do marxismo cultural, que quer dizer que ninguém nasce homem ou mulher. Isso vai contra os princípios cristãos. O PDT, com mais 4 partidos, entraram no Supremo Tribunal Federal contra uma portaria do Ministério da Saúde que determina o seguinte: toda mulher que for no SUS fazer aborto porque foi estuprada, denuncie o estuprador e veja no ultrassom o bebê para que ela decida se quer ou não aborto. O PDT, com mais 4 partidos, entrou impedindo isso. Por quê? Porque, na verdade, eles querem que o SUS faça aborto ilegal, porque são a favor do aborto. Gente, o que é marxismo cultural? Primeiro que isso é uma mentira criada pelo Olavo de Carvalho. Não tem marxismo cultural. O que existe é a evolução da humanidade, né? De inclusão, de amor ao próximo, semeada por Jesus e às vezes fazendo parte de algumas estratégias políticas. Não tem problema não viver em sociedade, é negociar na polis, é fazer política. Não tem nada de desonesto nisso. Então, marxismo cultural é uma mentira pregada pelo Olavo de Carvalho, acreditado pelos adoradores de Bolsonaro. Até porque o Marx, talvez, ele seria um homofóbico pelos tempos lá do século XIX. A gente teve aí países comunistas que são até hoje homofóbicos. A homofobia não tem nada a ver com esquerda ou direita, tem a ver com uma cegueira do ser humano em relação às próprias palavras de Jesus, que para o escândalo de vocês foi tratado como um viadinho, morreu como um viadinho, porque aqueles 40 açoites naquele homem passivo era sadomasoquismo romano em cima de Deus em pessoa.
e Jesus não se esquivou de ser tratado como um viadinho, era conhecido como eunuco, ou seja, um menos homem. São questões de gênero, não tem nada a ver com ideologia de gênero, até porque o Malafaia, essa é verdade, ninguém nasce homem e mulher, não? Alguém aí nasceu homem, alguém aí nasceu mulher? Você nasceu com pelos pubianos? Você nasceu com voz grossa? Você nasceu com par de seios? Você nasceu menstruando? Você nasceu com jogos sexuais? Porque nascer homem e nascer mulher é isso. Ninguém nasce nem homem nem mulher. Nós nascemos seres humanos dotados de um órgão reprodutor que carrega ou o gameta masculino ou o gameta feminino. Isso é a nossa herança animal, natural. Só que nós somos cultura, nós construímos a nossa vida, e aí eu vou deixar para você um vídeo onde eu falo, e até uma playlist onde eu falo sobre essas coisas, que o que a Bíblia chama de homossexualismo tinha a ver com determinada realidade. Hoje em dia as coisas são outras, do mesmo jeito que na Bíblia está escrito que mulher é para ficar calada nas igrejas, e nem Silas Malafaia concorda mais com isso. Ele está agora se levantando contra a palavra de Deus? Não, ele só está fazendo a leitura dos contextos, que ele se recusa a fazer em relação às homoafetividades, entendeu? E eu sei que isso é demais para a tradição cristã, mas a gente vai ter que se haver com isso. Sobre essa questão do aborto, o Malafaia ele comete um crime porque ele mente para preservar as suas tradições. Primeiro que não se trata de matar bebês, são embriões, porque a mulher foi estuprada, ela deveria ter o direito automático de ir ao hospital, e em caso daquilo ter se desenvolvido, ela precisa ter o direito, porque olha só, é só a gente ser crente. Você acha mesmo que Deus projetou, por exemplo, que uma menina de 10 anos ficasse grávida do próprio tio? Isso é um projeto de Deus? Se for um projeto de Deus, sabe como é que Deus vai agir? Quando o Estado agir com justiça. Quando o Estado age com justiça é o quê? Tirar aquele produto de crime, porque aquilo não é ser humano, é um produto de crime. Aí se Deus entender que aquilo é um ser humano, que ele tem algo a ensinar para nós por meio daquilo, os homens não vão conseguir fazer as suas justas intervenções. Mas a gente só conhece isso quando a gente faz a justa intervenção, que é o quê? Acolher a vida da menina, criança, grávida, do estuprador. Né? Tem que acolher a vida dessa menina. Mas o Malafaia odeia mulheres, odeia crianças e ama muito embriões para poder se esconder em cima disso. Aliás, essas coisas todas sendo ditas por alguém que no dia de 500 mil de pessoas mortas pela Covid, né, ele foi lá promover Bolsonaro, o vírus e igrejas lotadas, porque ele odeia pessoas, ele ama os seus negócios e os embriões para usá-los contra pessoas. Que embriões são resultados de uniões sexuais, como acontece com qualquer mamífero da natureza, para a gente não falar dos outros seres. Todo mamífero cruza, independentemente se houve amor ou ódio, não sei o que, vai dar um pequeno ser. Agora, aquilo só é um ser humano a hora que Deus define. Só Deus sabe quando o embrião é um ser humano, porque quando o embrião é um ser humano, agindo Deus, ninguém impede. Por isso que Deus não tem raiva do Estado, quando o Estado age com justiça, dando à mulher o direito à interrupção da gestação. Quem Deus quiser que nasça, vai nascer. Não precisa do susto do Silas Malafaia. Ô Ciro, quando o ditador da toga, Alexandre de Moraes, prendeu jornalista e um monte de gente por liberdade de expressão, você ficou calado. O que você quer falar de liberdade de expressão? Não adianta difamar, Malafaia. Deus vai te derrubar. E o Alexandre de Moraes prendeu gente que estava querendo licença para cometer crime de ódio. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, com liberdade de opinião. É liberdade para matar, para se levantar contra as instituições. O ministro do Supremo está corretíssimo. Ô, minha gente, acorda! Cada brasileiro tem um celular. Cada brasileiro hoje é dono de uma Rede Globo. Nem Lula, nem PT, nem Ciro, nem PDT vai nos enganar mais. Vocês não enganam mais. Não vem com essa falácia e esse discurso para enganar o povo cristão, porque hoje tem redes sociais e a gente desmascara vocês, ok? Então, povo cristão, alerta! Se prepare para ver o cinismo e a safadeza para tentar nos enganar. Deus nos livre dessa gente. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e sua família. Ele é tão bravo assim porque ele está morrendo de medo. A maneira dele sentir medo é ficando bravo, porque ele está apavorado. Enfim, ele está aí fazendo campanha antes da hora, mas os olhos dos
do povo de Deus ainda vai se abrir desse crime que ele comete. Muito obrigado pela atenção. Mas antes eu peço, as coisas não são publicadas com a profundidade com a qual a gente tenta publicar aqui. E a gente precisa fazer a verdade chegar às pessoas. Então eu já te peço que você dê o seu like, você compartilhe este vídeo, porque ele tem informações importantíssimas que contradizem essa aparência de verdade que o Malafaia tenta colocar nos seus pequenos vídeos. Por isso que as explicações são mais amplas, para mostrar que o vídeo é curto, porque a mentira tem perna curta. Então, compartilhe este vídeo, já se inscreva neste canal, aperte o sininho para você ir recebendo as notificações. E se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, sugerir algum assunto, enfatizar algum tema que você acha que eu falei aqui de maneira enganosa, vá aos lugares secretos das minhas redes sociais. Está aqui na descrição deste vídeo, o Instagram, o Facebook ou o Twitter. Você pode escolher um desses lugares para falar comigo e a gente vai estabelecendo outros contatos. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.